E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje o assunto é Perlon versus esponja, bioesponge, né? Na filtragem mecânica, o que é melhor? O Perlon, a manta acrílica, como alguns chamam, ou a bioesponja? A bioesponge, esponja para aquário, específica para aquário, geralmente na cor preta, mas tem também cores azuis e tal, esse é o de menos. O que é o melhor afinal? Vocês sabem? Qual a aplicação de cada um, se é que os dois têm aplicação no aquarismo recomendada? Antes de continuar, pedir para vocês para se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, ajuda demais a gente também se inscrever no canal e curtir e compartilhar, porque só se inscrever e curtir vocês ajudam o algoritmo do YouTube a nos indicar. Mas quando vocês compartilham, quando por exemplo é um vídeo sobre como tratar a bactéria em algum peixe, ou como baixar o pH, aumentar o pH, como se livrar da amônia, esse tipo de coisa, quando vocês vão direto na ferida, percebem num fórum no Facebook, algum canto na internet, algum grupo do WhatsApp, que alguém está passando por aquilo e vocês pegam o link do vídeo e passam para a pessoa, vocês resolvem o problema da pessoa e vocês ajudam também essa pessoa, tanto quanto eu, tanto quanto outros que postam conteúdo na internet. Beleza? Conto com vocês. Continuando com o assunto do vídeo. Perlon versus esponja. Eu já utilizei bastante Perlon, principalmente da primeira vez que eu fui aquarismo, isso lá pelos idos de 2004, 2005, até mais ou menos ali 2012, quando eu parei de mexer com aquário. Um pouquinho ainda em São Paulo, eu tive aquário por alguns meses, mas praticamente não conta porque eu não pude dar continuidade. Utilizava muito Perlon nessa época porque não se tinha acesso a outras coisas, a essa bioesponge que chama, esponja biológica, esponja espuma para aquário. Não se tinha acesso a esse tipo de coisa, e quando se tinha nas lojas, era muito caro, era inacessível, não valia a pena. Então realmente o Perlon era o que se utilizava nesses tempos aí. Mas, porém, contudo, todavia, hoje em dia está de muito fácil acesso às bioesponjas, principalmente agora com esses sites, aí, essas plataformas de importação, Shopee, AliExpress, Wish e tudo mais, Amazon, né? Está de muito fácil acesso. Então, se a gente tem um equipamento que é melhor, e já vamos chegar lá, por que não? Né? Por que não testá-lo? Né? Então, vou falar para que serve o Perlon e quais são os malefícios, quais são os problemas, potenciais problemas que a gente pode enfrentar com o Perlon, com a manta acrílica, então. Ela faz, a manta acrílica, o Perlon, ele é um produto que faz a filtragem mecânica como se deve fazer. Atende a esse requisito, por isso que muita gente advoga e bate o pé que não, funciona, eu uso há anos e funciona, show de bola, funciona mesmo, não digo que não funciona, mas qual o problema, qual a deficiência desse produto? Ele não é renovável, você pode até muito bem pegar ele sujo do SAMP, do filtro, Rengon que você tiver, filtro interno, qualquer tipo de aplicação de filtro, você pode muito bem pegar ele e passar uma aguinha e tal, ele fica bem marrom, né? Ele fica bem sujo mesmo, bem lodoso. Você pode tentar limpar ele, vai sair superficialmente, mas como ele é feito de fibras de acrílico, mesmo é sintético, fibras muito fininhas daquilo, não tem como você limpar a fibra, ela já está contaminada com aquela sujeira orgânica do aquário. Não tem como limpar. O que você vai fazer é tirar superficialmente, tirar da parte de cima o excesso, vai parecer que está limpa, mas não se aproxima minimamente de como você comprou ela. Concorda? Se você não concorda, desafio você a fazer esse teste. Você que usa manta acrílica ou Perlon. Pega ela, suja, imunda, de 3 meses de uso, pega ela e limpa o máximo que você puder. O máximo que você puder. De forma que eu possa reutilizar no aquário. Não vai me colocar detergente, sei lá o que, né? E não poder levar de volta para o aquário. Tem que poder levar de volta. Limpa ela, bem limpinha, e tira uma foto do antes e depois. Faça a comparação e seja honesto, intelectualmente honesto. Realmente está igual? Está 90% igual que seja, 80% igual que seja, 50% igual que seja? Até isso eu já aceito. Não vai estar. Não vai estar. Eu já utilizei por muitos anos, eu sei que não vai estar. Então o Perlon, o que a gente faz? A gente descarta. A gente joga fora. Usou, saturou, vai para o lixo. Não é uma coisa... não é sustentável, né? Não é ecologicamente correto um produto, se há um substituto para ele, a gente insistir
em trabalhar com um que a gente não vai poder usar novamente. Também não é uma coisa bacana para nós, porque ficar o tempo inteiro comprando manta acrílica, manta acrílica, manta acrílica, no longo prazo, você não está perdendo dinheiro também. Vocês vão estar perdendo dinheiro também. E se ainda isso tudo não convenceu vocês, tem o último ponto. A manta acrílica, o Perlon, ele vai soltando uns pelinhos forma de dizer, né? Ele vai soltando uns fiozinhos no aquário e que pode ou não incomodar e até ser prejudicial de forma fatal para os peixes. Como? Manipula um Perlon para você ver no filtro. Vai lá, faz uma manutenção e tal, e vê se não vai ficar um fiapinho aqui, um fiapinho ali, às vezes até na nossa mão, tem que ficar esfregando, lavando e tal. Fica, esses fiapinhos soltam, e não soltam só no filtro, não soltam só na mão de vocês, no tanque, não é só ali que solta. Solta na água do aquário também. Só que como ele é transparente, o fiozinho, você não vai perceber, você não vai enxergar. Mas o seu peixe vai sentir. O seu peixe vai sentir. E ele pode muito bem comer essa lã acrílica, e essa lã acrílica lá dentro, espetar algum órgão dele, bexiga, estômago e tal, pode espetar e pode realmente machucar, causar uma inflamação, né? Causar algum problema que eventualmente pode ser até fatal para o peixe de vocês. Ou pior ainda, essa lã acrílica pode ficar presa na guelra, onde ele respira ali, né? Pode ficar presa ali. E aí como é que ele vai tirar? Ele não tem mão e você não vai enxergar, porque é muito fininho, muito pequenininho, e o animal vai ficar incomodado, não vai conseguir respirar direito, vai ficar estressado, eventualmente vai adoecer, pode morrer, pode passar algum problema para os outros, alguma bactéria ou fungo ou parasita oportunista pode se aproveitar da situação do animal estressado e com imunidade baixa. E tudo isso porque você utilizou Perlon, lã acrílica. É um risco alto, ao meu ver. Do meu ponto de vista, é um risco alto que não precisa ser corrido hoje em dia, com acesso que a gente tem a coisas melhores e com um custo não tão elevado assim. Realmente não é tão elevado assim. Você vai dizer que paga aí R$10 no metro, nos 5 metros de Perlon e que isso dura um ano. Eu digo que eu paguei aí na base de R$40, R$50 por um metro e meio de espuma, e que serviu para o meu aquário, serviu para o aquário de quarentena e serviu para o aquário de guppies. Então, somando tudo, talvez eu não tenha gasto mais de R$100 com espuma, com a vantagem de ser melhor, ela filtra melhor e de ser reutilizável, e de não oferecer esses riscos de ficar soltando fiapos na água. Além disso, ela ainda tem tamanhos diferentes de furinhos, né, de intensidade de filtragem. Muito mais furinhos e furinhos menores, ou seja, ela é mais densa, filtra mais, ou furos maiores para captar, para segurar partículas, melhor dizendo, que estiver em suspensão na água, né? Então são maneiras diferentes de atacar. É um produto muito melhor, pessoal. Vou mostrar para vocês dois tipos de espuma que eu tenho aqui, de duas densidades diferentes. Aqui. Essa é de densidade um pouco maior. Aqui. Ó, agora sim. Focou. Podem ver que mesmo essa de densidade maior, ela já tem uma densidade muito melhor que a de um Perlon, que a gente enxerga do outro lado, que é todo fibroso e com as fibras bem separadas umas das outras. A gente tem que apertar realmente muito o Perlon para que fique denso, minimamente, não chega nesse ponto aqui, e ainda assim ele entope fácil, causa um monte de problemas. Essa espuma aqui não. Não bastasse, tem a outra que eu pego, que ainda não é a mais densa, mas é quase, que é essa daqui. Deixa eu focar para vocês. Ó, focou. Essa espuma aqui filtra muito. Quem tem problema de a água ficar... Deixa eu voltar o foco, voltou. Quem tem problema da água ficar turva, por excesso de às vezes, do substrato, algum peixe vai ali, cavoca, e por excesso de matéria, realmente partículas sólidas, né, que estão em suspensão na água, e então a água fica turva porque a filtragem mecânica não está sendo eficiente. Esse tipo de espuma, aquela mais densa que eu mostrei para vocês, é excelente. Se eu não me engano, a que eu tenho é de 35 ppi, vai até 50. Vai até 50 e começa a partir de 15, se eu não estou enganado. Se der uma pesquisada, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Dessas espumas aí, exatamente o link de onde eu adquiri. De onde eu adquiri
E caso elas acabem, tem bastante aqui ainda, mas caso elas acabem, onde eu vou adquirir novamente, deu tudo certo para mim. Então é isso, pessoal. Eu realmente prefiro muito mais as espumas Biosponge do que lã acrílica. Não vou ficar com um rolo enorme de lã acrílica aqui, vou ficar toda hora, um mês, 2, 3 meses comprando lã acrílica e jogando fora. E coloca bastante para filtrar, mas aí ela entope, que ela não tem compartimento interno, densidade para fixar essa sujeira lá dentro, então fica tudo superficial, ela começa grossa assim, quando vê ela tá fininha, fininha, ela não tem densidade para absorver essa sujeira, sem falar que como ela não tem essa densidade, ela não promove a fixação de bactérias do ciclo do nitrogênio nela, ela não ajuda em nada na filtragem biológica. Em contrapartida, essa espuma, por isso o nome Biosponge, ela também faz a fixação de bactérias do ciclo do nitrogênio, ou seja, também vai converter amônio, nitrito, nitrito e nitrato. Também vai fazer isso daí. Olha que maravilha. Principalmente para quem tem pouco espaço no filtro, pouco espaço de filtragem no aquário, e está perdendo espaço colocando o Perlon lá dentro, só fazendo filtragem mecânica, pobremente, poderia estar fazendo filtragem mecânica e ainda biológica, ao mesmo tempo, numa coisa só, e aí depois colocaria as famílias ali, só cerâmica, não sei o que vocês colocam aí, biopellets, enfim, que vocês colocarem de filtragem biológica aí. Que é isso, pessoal. Essa é a explicação do porquê, na minha opinião, a Biosponge é muito melhor, a que eu uso hoje, é muito melhor, muito superior do que o Perlon, a manta acrílica, que ainda é o mais utilizado no aquarismo do Brasil aí. Não consigo entender porquê. Sinceramente, não consigo entender porquê. Se vocês tiverem outras observações do porquê um é melhor que o outro ou não, conto com vocês aí. Fiquem à vontade nos comentários aí, vamos debater e vamos acabar de vez com esse mito aí, tentar evoluir, tentar ir à frente com a filtragem no aquarismo, beleza? Então, aquela mesma coisa, se gostaram do vídeo, curtam, se não forem inscritos, se inscrevam no canal, compartilhem as redes sociais quando for oportuno. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, pessoal. Até mais.